No nosso último encontro, nós conversamos um pouco sobre como a humildade nos mantém de pé. Mas o que acontece quando, mesmo tentando acertar, nós erramos, nós caímos? O que fazer quando o nosso projeto desmorona, nosso relacionamento termina, ou quando nós mesmos falhamos com Deus? Quando encontramos as nossas sombras, quando encontramos ou nos deparamos com as nossas fragilidades. Hoje nosso assunto exige um pouco de força da nossa parte, mas não uma força que vem de nós, uma força que é fruto da graça de Deus. Nós vamos falar sobre a coragem de recomeçar. Seja bem-vindo ao podcast Lançai as Redes. Muito bem, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esta coragem do recomeço. Talvez um tema que nós muitas vezes escutamos ou refletimos mesmo em palestras, em retiros espirituais, mas a vida que é tecida nas pequenas coisas, no cotidiano, nos pede esta arte do recomeço. Me lembro de uma frase de São José Maria Escrivá que falava justamente isso, em que a vida não acontece exatamente no extraordinário, também, mas muito mais nas pequenas coisas, e como nós precisamos dessa coragem para recomeçar as pequenas tarefas, muitas vezes repetidas todos os dias. Se o fim chegou para algo em nossa vida, talvez recente, ou se você sente também que está estagnado no mesmo lugar por medo de tentar de novo, ouça bem. Ter a coragem de recomeçar é uma das grandes graças que nós podemos cultivar nesta vida. Gosto muito de dizer às pessoas que acompanham, que partilham, como nós precisamos colaborar com a graça de Deus. De fato, às vezes nós não temos força, ânimo, nem mesmo essa coragem, mas se nós colaborarmos com a graça de Deus, colaborarmos com o Espírito que vem agir em nós, nós com certeza encontraremos em cada amanhecer esse Deus que nos dá uma nova oportunidade de começar de novo, e de novo, e de novo, e quantas vezes for preciso. Nós precisamos, claro, fazer a nossa parte, pelo menos tentar, sempre mais uma vez, e dar o primeiro passo. E falando sobre os passos, nós vamos elencar aqui, primeiramente, 3 pontos fundamentais, a grandeza de cada passo. O primeiro ponto é um passo pequeno a cada dia. O segundo ponto, passo fiel a cada dia. E o terceiro ponto, um passo consciente da nossa realidade ou da realidade presente. Vamos refletir um pouquinho sobre isso? No primeiro instante, é sempre lembrar que quando nós queremos recomeçar, seja numa meta, num objetivo, é impossível falar desse tema e não lembrar da dieta, da academia, da nossa vida de oração, coisas que nós muitas vezes somos tão inconstantes e como é difícil ser fiel. Eu digo até mais, começar é para todos, mas perseverar somente para aqueles que são humildes e se apoiam na graça de Deus. Perseverança e constância. Bom, esse primeiro aspecto então é falar dos pequenos passos. É impossível você levantar e sair correndo numa maratona de 40 quilômetros. Você precisa dar os primeiros passos, caminhar devagar, recomeçar, olhar os processos. Então são pequenos passos. Vou dar uma dica muito prática: papel e caneta. Pega um papel, uma caneta e escreve o que você deseja alcançar, o que você quer recomeçar hoje na sua vida, em diversos âmbitos, em diversas áreas, não importa. Anote que pequeno passo é esse que você precisa dar. Pegue esta grande meta e divida em pequenas tarefas e faça um dia de cada vez, um pouquinho a cada dia. O nosso segundo ponto é sobre a fidelidade. Então, o passo fiel. É preciso ser fiel naquilo que nós nos determinamos. E não adianta esperarmos aquele impulso, apoio. Às vezes nós não teremos. Vai ser preciso a
fidelidade. E o terceiro e não menos importante é um passo consciente da realidade que se faz presente, sabendo das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, muitas vezes da nossa concupiscência, das nossas necessidades, tudo aquilo que tantas vezes pode nos roubar. Nós precisamos ter consciente que nós somos fracos e que não é possível muitas vezes nos apoiar somente naquilo que nós acreditamos. Deus, ele vem nos surpreender e deseja nos surpreender também hoje, nesse episódio, nesta reflexão. Bom, vamos entender então que o recomeço não apaga aquilo que foi vivido, mas pode ressignificar a nossa história. Então, é descobrir que a felicidade muitas vezes se esconde nos avessos da vida. Olha só que coisa forte. Muitas vezes tocar nas nossas sombras, nas nossas quedas, é nos fazer perceber como a misericórdia de Deus vence em nós e nos tornar mais gratos. Eu vou indicar um livro aqui para vocês que eu gosto muito, São Francisco de Sales, quando fala da arte de aproveitar as próprias faltas. É um livro tão forte que diz que, inclusive, nós temos um episódio gravado aqui do podcast só sobre esse livro. Você volta aí alguns episódios, a arte de aproveitar as próprias faltas. E lá vai falar justamente disso, que as nossas faltas, elas fazem parte da vida, né? Nós precisamos estar conscientes delas. Agora, o que nós deixamos, o sentimento, o coração sentir com as nossas faltas, é aqui que mora o segredo, né? Porque o demônio pode fazer nós ficarmos numa tristeza, remoendo, com remorso, ou nos tornarmos gratos pela misericórdia de Deus. Ou seja, eu toco nas minhas sombras, nas minhas quedas, para entender o quanto Deus me salva. O apóstolo São Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, nos dá a chave de ouro para qualquer recomeço, quando diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me do que ficou para trás, eu me lanço para o alvo. Olha só que dinâmica, né? São Paulo não fica parado lamentando o passado, né? Mas se lança, se joga no futuro da misericórdia de Deus. Isso é muito forte e deve nos impulsionar neste dia também a querermos, a termos esta coragem para olhar para frente. A loucura de desistir por inteiro. Queridos irmãos, se o fim chegou, é preciso ter coragem para recomeçar. Sabe como nós falamos no episódio passado, que o inimigo da nossa alma quer? Usar os nossos fracassos para anular toda a nossa vida, jogar na nossa cara a culpa, o pecado, o desânimo, a nossa inconstância. É fazer a gente acreditar que não é possível, que você não consegue rezar. É isso que o inimigo da nossa alma deseja. E seria uma grande loucura desistir de todos os nossos sonhos, porque um deles não se realizou, ou perder a fé nas nossas orações, porque nós não fomos atendidos do nosso jeito, ou porque parece que Deus desapareceu, eu não sinto mais nada na oração. Desistir dos nossos esforços porque fracassamos em alguma queda, em algum vício, não conseguimos nos livrar dos nossos pecados de estimação. Nós não precisamos nos entregar às derrotas, muito pelo contrário. E olha, isso não é um poema, não é uma poesia, quando nós falamos a coragem de recomeçar. É muito belo, mas dói, custa. E por isso mesmo, nós precisamos confiar na graça de Deus. Lembra da crise que nós falamos no episódio passado? Vamos lembrar desse sentido mais escondido do que era a crise? Nesse episódio anterior, nós falamos sobre a humildade, e vale a pena resgatar essa palavra grega, crise, né, que vem do grego crisis, que na sua etimologia diz que a crise não significa tragédia, mas significa separar, peneirar, decidir, julgar.
É muito importante nós lembrarmos disso, que a crise nos lança para frente, que a crise nos move, que a crise incomoda. É impossível você sentir uma crise, seja de saúde ou existencial, e ficar parado. É impossível. Quando você passa por uma crise e precisa recomeçar, Deus de algum modo usa dessa crise para fazer uma triagem na sua alma. Deus está peneirando o seu orgulho, o que era ilusão, te colocando com os pés no chão, te fincando na realidade, tirando os apegos desordenados, as paixões, os impulsos, a falta de perdão, o orgulho, para deixar apenas aquele trigo limpo, podemos dizer. Deus vai peneirando o nosso coração nesta crise. A crise pode, então, significar para nós um grande ponto de virada. Ou ela nos paralisa na revolta, ou se nós tivermos humildade, pode nos empurrar para uma decisão amadurecida. Nesse sentido, então, recomeçar com coragem significa ter humildade para reconhecer o que não deu certo e coragem para dar um passo à frente, mesmo quando o coração ainda carrega marcas pesadas do passado. Tem uma coisa importante que eu acho que vale muito a pena para nossa reflexão. Quem sabe isso também não vira um episódio lá na frente, mas me vem ao coração lembrar qual é a diferença entre tentação e provação. E olha que nós escutamos falar muito sobre isso, né? Nas Sagradas Escrituras, nos nossos retiros e vida espiritual. Qual é a diferença entre tentação e provação? Precisamente, tentação, a própria palavra diz, né? Quem tenta é o diabo. Quem tenta Jesus lá no deserto é o diabo, é o demônio. Então a tentação, ela vem para nos roubar da graça, para nos roubar de Deus. Por outro lado, a provação, lembra do livro de Jó? Deus permite que o inimigo prove o justo Jó. A provação, ela vem de Deus. Deus nos prova, não é uma armadilha, Deus não está brincando conosco, não. Mas para o nosso amor ser mais forte, para sermos mais fiéis, mais constante, as provações vêm para fazer a gente crescer nesse amor, diferente das tentações. Agora, uma realidade se apresenta à nossa frente. Isso é uma tentação do demônio ou é uma prova de Deus? Aí, só a vida de oração, só o discernimento aguçado do Espírito vai te fazer perceber. Cuidado, para não achar que tudo vem do demônio, que tudo é tentação. Deus pode estar querendo te provar. Lembra que no episódio passado eu comentava com vocês, se você pede a Deus paciência, Senhor, eu quero crescer nessa virtude da paciência. Como é que Deus vai fazer você crescer na paciência? Te dando provas, para que você realmente fortaleça a sua paciência, ou seja, coisas que vão te tirar ali um pouco a paciência, para que você prove dessa paciência. Agora, se Deus lhe dá essa prova e você diz, nossa, o demônio está me tentando, tudo está ruim, você não vai crescer nunca. Né? Mas é porque eu tenho uma personalidade forte. Talvez não seja isso, talvez você só seja imaturo e não consiga reconhecer como Deus está te provando para te fazer crescer ainda mais, entende? Pois bem, tentação e provação. É preciso discernir o que se apresenta à nossa frente para recomeçarmos com coragem, com clareza dos passos que estamos dando. Mas cada recomeço que nós vivemos também é um grande presente de Deus. É a chance de algum modo, de escrever uma nova história, de aprender com as lições que nós já vivemos, de acreditar que sempre é um caminho aberto para a transformação. Como comentei já aqui, o recomeço ele não apaga o que nós vivemos. Não é não fingir que o passado não existiu, mas ressignificá-lo. Um recomeço transforma aquela cicatriz da ferida em uma testemunha de cura. Ou seja, como Cristo ressuscitado, que aparece com as suas chagas gloriosas, para dizer, olha, aqui estava a dor, aqui era uma ferida aberta, mas hoje é uma cicatriz, são as marcas da ressurreição.
Isso vai nos tornar muito mais fortes, mais conscientes e confiantes, sobretudo na graça divina. Isso é muito importante. Certa vez eu escutei uma frase de um jovem que me marcou muito e que certamente nós já lemos também nas redes sociais, em tantos lugares. E quando nós somos curados, não é que aquela dor não exista mais, mas quer dizer que aquela dor não comanda mais a nossa vida. Ela sai do centro da nossa vida. Olha que interessante. Para que a ferida vire cicatriz e testemunho, é preciso passar pela dor e não tem outra forma. E esse é o mistério pascal também da nossa vida. O Papa Francisco, em uma das suas homilias de Páscoa, dizia algo extraordinário. Jesus não é um personagem do passado. Ele vive e caminha conosco. Abre caminhos onde nós vemos muros. Reconstrói onde nós só víamos ruínas. Olha que forte. Pois bem, meus amigos, é quando a cruz vira ressurreição. Cristo nos mostra que quando nós cremos, a cruz ela realmente vira esse caminho de ressurreição. A Sexta-feira Santa parecia um fim absoluto de dor, de sangue, de lágrimas, de vazio. O fracasso do sonho dos apóstolos, o silêncio no túmulo, tanto que todos fugiram com medo, só permaneceu de pé Maria, mãe de Jesus, e João, discípulo amado, com as outras mulheres que acompanhavam Jesus no Calvário. O fracasso do sonho dos apóstolos naquele dia. Mas no domingo de Páscoa tudo se faz novo. O maior recomeço da história da humanidade. Assim todos os fracos se tornaram fortes. Veja Pedro, depois de trair, quando começa a pregar às multidões, ele vive. Isso foi um recomeço de coragem. É voltar atrás das nossas traições, dos nossos pecados, fracassos, quedas, e dizer: Ele vive, Ele vive, o Senhor vive na minha vida. Eu falava dos avessos da vida, na introdução, falava dessa felicidade que muitas vezes se esconde nesses avessos. Sabe quando nós olhamos o avesso do bordado, de um bordado? Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Ele é cheio de nós, são linhas soltas, parece uma bagunça sem sentido. Mas quando você vira o tecido, lá está estampada aquela linda imagem bordada, como com tanto zelo daquela artesã que tece aquelas linhas e aquela figura. Deus também está abordando a nossa vida, está abordando a santidade pelo lado certo. É que às vezes nós só conseguimos enxergar esse avesso. Mas você confia nesse artista? Você confia neste Deus que cuida e tece com amor e misericórdia a tua vida? Pois bem, vamos falar de alguns aspectos práticos então para nos ajudar nesse recomeço? Se nós precisamos recomeçar, talvez 3 pontos fundamentais que possam nos ajudar hoje, antes de encerrarmos esta reflexão, a com coragem recomeçarmos, começarmos outra vez. O primeiro ponto é entregar o nosso passado à misericórdia de Deus. E aqui eu vou dizer com muita firmeza a vocês: o que passou, passou. Quantas pessoas nos procuram, mesmo depois da confissão, sentindo culpa, remoendo, olha, o remorso, ressentindo aquilo que viveram. Meus queridos, se você foi ao tribunal da misericórdia na confissão, colocou seus pecados com verdadeiro arrependimento, mas eu não tenho certeza se Deus me perdoou. O que passou, passou. Vá ao sacramento da confissão, abra-se esse perdão de Deus e principalmente perdoe a si mesmo. Pare de se culpar, pare de racionalizar demais as coisas. Se entregue à misericórdia de Deus, entregue o seu passado à misericórdia de Deus. E esse é o primeiro ponto para o nosso recomeço. O segundo ponto é identificar a primeira pedra do caminho. O que está te impedindo de andar hoje? É esse ressentimento, é essa falta de perdão? É a preguiça? É a gula, a luxúria, os pecados de estimação? A pornografia? É o medo de falhar de novo? Reconheça e identifique a pedra no caminho. Lembra do episódio passado, quando nós falávamos
da importância de conhecer os inimigos para saber as armas certas? Pois bem, identifique a pedra no caminho. Então, primeiro ponto, entregar o passado à misericórdia. O segundo ponto, identificar a pedra no caminho. E o terceiro ponto, foque no dia de hoje. É o PHN lá da Canção Nova, né? Por hoje não. Ou mesmo a teologia de Santa Teresinha, do só tenho hoje. Para te amar, Jesus, só tenho hoje. Santa Teresinha nós citamos também no episódio passado. Nós só temos o hoje. Não é tentar recomeçar nos próximos 10 dias, na próxima semana. Não, é hoje, é no dia de hoje. Pois bem, meus queridos, espero que essa reflexão ajude e incentive o seu coração a dar passos. Procure ajuda, talvez uma direção espiritual, o próprio sacramento da confissão. Procure ajuda. De todo o coração, não importa o tamanho da sua queda, não importa as suas sombras, o que você fez ou tem feito. Talvez a desesperança já até montou uma casa no seu coração, mas desfaça essa casa. O Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vive em nós, através da Eucaristia, da Igreja, dos sacramentos. Levanta essa cabeça, se vista com coragem, com a armadura e dê os seus passos. De coração, fique com as palavras de São Paulo. Prossiga para o alvo, para a frente, não fique parado. Que Deus abençoe você, o seu coração, abençoe a sua vida e nos livre de todas as tentações do inimigo de ficarmos desconfiando da misericórdia e da graça de Deus. Certa vez, Santa Teresinha também pensou em desistir. E aqui eu termino. Quando ela conversa com a sua priora, com a madre superiora, ali os seus olhos se abrem e ela sente a graça de Deus agindo. Não sofra sozinho. Entregue o seu passado à misericórdia de Deus. Descubra qual é a pedra hoje que te impede de recomeçar. E foque no hoje. Amar-te, Jesus, que perda fecunda, dizia Santa Teresinha. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Nos encontramos na próxima catequese, no próximo episódio. Se você chegou até aqui e esse episódio também te ajudou, compartilhe com outras pessoas. É muito legal que você também possa seguir o nosso podcast aqui no Spotify, nas outras plataformas, deixar suas 5 estrelinhas avaliando, comentar. Tudo isso ajuda também a plataforma a entregar a mais pessoas e a mais corações. Não tenha medo. Prossiga para o alvo, deixando tudo para trás. A misericórdia de Deus vence hoje nas nossas vidas. Deus te abençoe.